Tudo bem, pessoal? Então é o seguinte, eu vou mostrar para vocês como é que eu posso fazer o insert que foi solicitado na última aula, aonde eu posso passar uma posição onde eu quero inserir e um valor no qual eu quero inserir na minha lista encadeada. E este parâmetro ele vai funcionar, para qualquer posição. Seja se eu quero inserir, eu vou receber aqui um index, e se eu quiser inserir na primeira posição, no final ou então no meio da minha lista encadeada, eu vou conseguir fazer isso. Bom, antes de eu começar a mostrar esse método que eu chamei insert all position, o que eu fiz, o que nós precisamos saber inicialmente sobre lista encadeada? Primeiro, a lista encadeada, ela possui, no caso, um início, que é a nossa head, e ela possui um fim, que é o null. Então eu tenho exatamente as minhas extremidades, da minha lista encadeada. Eu tenho um início, que eu inicio no ponto do head, e eu tenho um final que termina em null, quando eu já não tenho mais elementos dentro da minha lista encadeada. O que mais que eu preciso saber a respeito de lista encadeada? Eu preciso saber que aqui existe os tais dos apontadores, que nada mais são do que o método next, como nós estávamos trabalhando em aula, ou então get próximo, get next, enfim, como você chamou o elemento, como você chamou aquele método, que ele vai exatamente apontar para o meu próximo elemento, o meu próximo objeto. Se eu não me engano, nós estávamos chamando de next, ou pelo menos eu tenho como next. Se você colocou get next, get próximo, enfim, é aquele get que vai trazer o meu próximo elemento. Então esse é o nosso apontador. E a partir desse apontador, numa lista simplesmente encadeada, que é a que nós estamos trabalhando, eu tenho como percorrer todos os meus elementos da minha lista e eu tenho como saber quem é o próximo elemento da minha lista, não é mesmo? Através desses apontadores. E a minha lista ela percorre apenas um sentido. Bem, o que eu fiz então primeiro? Eu fiz o método para inserir no começo, porque nós já tínhamos o método que inseria no fim. Eu tenho aqui o método do append, que esse o professor já passou em aula, então nós temos pronto esse método, para inserir no final. Então o append eu tenho aqui. Esse aqui já está pronto. Eu precisava de um método para inserir no começo e depois, no meio, como eu criei. Então, começando por este método que eu insiro no começo da minha lista encadeada, como é que fica a sintaxe, como é que eu trabalho este elemento do início da lista encadeada. Bom, eu criei um método que eu chamei insertBegin, insert no começo, e eu vou passar o valor. Eu não preciso passar o índice, porque isso aí já vai estar no começo da minha lista. Então eu passo apenas o valor que eu quero inserir no início. Eu instancio um novo nó, e eu determino, já passo no parâmetro, porque eu tenho um método construtor, então toda vez que eu criar um nó eu tenho que passar o valor desse nó. Eu determino no método construtor o valor
que vai ser chamado. Esse novo nó, então eu seto o meu próximo, só que quem vai ser o próximo se eu quero colocar no início? Ora, o próximo, o next, no caso aqui, para esse meu primeiro elemento, porque vejam, eu sempre trabalho com a ideia do próximo, né? Sempre que eu trabalho uma lista encadeada, eu sempre trabalho com a ideia do próximo. Então, se eu quero colocar um elemento nessa posição, quem é que eu tenho que olhar que será o próximo para que eu coloque e armazene exatamente nessa posição? O meu head. Porque o próximo do head é exatamente o primeiro elemento que eu quero pôr na minha lista, né? É o elemento que vai ocupar essa primeira posição, esse primeiro lugar, que em questões de índice, né, até para nós convencionarmos de uma forma melhor, seria a posição 0, né, e não a 1 aqui. Mas ele é o primeiro elemento, né, que vai. Então eu sempre tenho que olhar, se eu quero acessar esse elemento, eu tenho que olhar quem é o anterior a ele. Por quê? Porque o meu apontador ele só aponta para o próximo. Da mesma forma, quando a gente trabalhou com append, poxa, quem é o anterior se eu quero saber aqui o meu final da minha lista? É exatamente esse elemento que está nessa posição. Então o next dele é o fim da lista, é o meu nulo. Então sempre eu olho dessa maneira, sempre eu olho o anterior. E se eu quero trabalhar com o begin, né, ou seja, o início ali, ou como você quiser chamar, eu tenho que passar como parâmetro por próximo do meu head. Então o próximo do meu head será o meu novo elemento que eu vou inserir na lista, certo? O próximo do meu head será um novo elemento da minha lista. Então passei como parâmetro o head, que é o próximo elemento do meu novo, né? Meu novo, no caso, é o próximo do head. É uma coisa um tanto confusa, por isso é sempre interessante você desenhar, né, o que você quer fazer, aonde você quer acessar, porque daí você enxerga a sua lista encadeada. Então, eu quero colocar aqui, esse elemento é o próximo do head. E eu determino então agora que meu head será um novo, né? Por quê? Porque quando eu determinar novamente, né, se eu quero colocar sempre alguém no início, eu vou sempre voltar a essa estaca do head. Eu vou sempre voltar ao início da minha lista e agora eu coloco um elemento novo aqui. Porque se eu chamasse esse método mais de uma vez, vejam o que acontece aqui. Eu fiz na minha principal, não aqui o método do append. Esse eu vou colocar como comentário, certo? E eu fiz aqui os insert begin. Olha só o que acontece, né, no meus insert begin. Se eu pegar, vamos inserir uns 4, já está de bom tamanho. Se eu inserir esses 4 elementos, lembrando, eu vou inserir esse aqui no começo, eu vou inserir esse outro no começo e assim sucessivamente. Cada vez que eu chamo o insert begin, ele vai colocar no começo da minha lista, no início da minha lista, ou seja, como aqui o Java ele escreve por linha, ele vai estar no topo. Olhem só o que acontece, coloco esse método para rodar. Java está rodando aqui, pronto. Vou maximizar. Tudo bem, aqui é com relação à inserção numa posição, né? Depois eu vou chegar nessa parte. Aqui é o insert all position, porque eu tenho aqui um insert all position e depois eu mando escrever de novo a lista como ficou.
para ele colocar o 33 na posição 2. Mas enfim, vou mostrar isso com calma daqui a pouco. O que eu quero mostrar para vocês é que, olhem só, primeiro eu inseri o 1, certo? Olha só, meu insert begin, primeiro eu inseri o 1, depois eu inseri o 2, depois eu inseri o 3, depois eu inseri o 60. Mas como eu sempre pedi para colocar no início e no início, olhem só, vai acontecer que a primeira posição vai ser o último que foi inserido. Por quê? Porque eu pedi para inserir no começo pelo meu método do insert begin. E novamente esse outro eu pedi para inserir no começo antes desse, né? Porque na verdade esse aqui foi o último. Então o que vai acontecer é que vai ficar de trás para frente com relação à ordem que eu inseri, né? O último que eu inseri será o primeiro e o primeiro será o último, porque esses aqui sempre estão inserindo na frente do outro. Então, por isso é que eu faço essa relação, que agora, né, eu faço essa referência que o head será o meu novo. E automaticamente, quando o head ele será o meu novo, né, eu posso inserir novos elementos aqui no início. Né, ele sempre vai colocando, porque o set próximo do head, ele sempre vai colocando aqui no início. E eu pedi para retornar esse meu head. Por que eu pedi para retornar, né? E o meu método está retornando um nó. Porque quando eu criei os inserts do all position, eu na verdade eu reaproveitei métodos que nós já tínhamos. Então, por exemplo, aqui tem até um comentário que eu vou excluir, que eu estava usando só para teste. Que eu fiz exatamente que, além dele inserir, por exemplo, se eu peço para inserir na primeira posição, que é 0, quando eu chamo o método insertAllPosition, se eu colocasse 0 aqui, além dele inserir na posição 0, ele vai remover o valor que estava anteriormente na posição 0. Então, o que eu fiz aqui, na verdade, é que ele sobrescreve. Se eu não quero sobrescrever, simplesmente eu não chamo o método remove. Daí fica a meu critério. Só que o que acontece? Quando eu faço o insert begin, aqui nessa situação, ele vai me devolver um tipo node. E esse tipo node eu consigo chamar esses outros métodos que são do tipo node, que são exatamente o next e o getValor. Mas vamos com calma, vamos ver o que tem aqui antes nesse insertAllPosition. Então no insertAllPosition eu passei aqui 2 e eu passei 33. E vamos supor, não nesse insertAllBegin, vamos supor que eu fiz a inserção na ordem, do append aqui. Então eu fiz a inserção, inseri no caso de 0 até 6, né, inseri 7 elementos da minha lista, mas com índice de 0 a 6. E daí vamos supor que eu solicitei a posição 2 para ele inserir o 33. Ele vai trazer isso aqui para cá, vai criar um novo nó, né, passando o valor. Então eu faço eu instancio um novo nó passando o valor. Crio aqui o anterior, né, que eu vou chamar de head. Né? Então o meu anterior ele vai receber a head e criei um atributo, né? Criei aqui um atributo
número de elementos. Por quê? Porque a primeira coisa que eu preciso fazer, que é o que eu fiz nessas linhas de programação, é verificar se o meu índice é um índice válido. E o que seria um índice válido, né, que a pessoa aqui está passando dentro da minha lista? Ora, ele não pode ser negativo, né, porque eu comecei aqui, eu considerei que a primeira posição da minha lista é 0. Então, eu não posso aceitar índices negativos. E eu também não posso aceitar mais do que o meu número de elementos. E aí é interessante, aquelas aulas que o professor vinha nos orientando, né, e falando para a gente a respeito da diferença do meu tamanho para o meu número de elementos. Porque vejam só, até vou utilizar o meu código, que é melhor nesse sentido para mostrar aqui na principal. Porque vejam só, nessa situação aqui eu tenho elementos de 0 a 6, né? Então eu tenho elemento de 7 a 6. Eu tenho aqui no caso 7 elementos, né? Desculpa, eu tenho na verdade um tamanho de 7, mas o meu índice e os meus elementos, eles são de 0 a 6. Então isso tem que tomar cuidado. Essa diferença que existe entre o tamanho da minha lista e essa diferença que existe entre o meu número de elementos. Elementos eu tenho de 0 a 6. Tamanho da minha lista eu tenho um tamanho de 7. Certo? Por que isso é importante? Porque no momento que eu passar o índice, por exemplo, o índice 7 não existe, não é verdade? Mas o índice 6, ele existe. Então, muito cuidado com isso, porque isso vai influenciar na lógica da verificação dos teus índices. Certo? Se isso aí é um índice válido ou não. 6 é um índice válido. 7 não é um índice válido. Então, por isso a primeira coisa que eu fiz ao entrar no Insert ao Elementos foi percorrer toda a minha lista, né, através de um while. E como é que eu vou percorrer toda a minha lista? Ora, eu vou começar pelo head. Eu já determinei que o meu anterior, ele é, inicialmente a posição dele é o head. Então, inicialmente, o meu anterior, ele vai iniciar aqui no meu head. E o que eu disse? Enquanto o meu anterior for diferente de nulo, vai percorrendo, né, elemento por elemento. Né? Percorre aqui elemento elemento e só para quando você chegar no nulo. Né? É isso que eu estou dizendo com o meu while. Então, o meu anterior, ele começa no meu head, né? O meu anterior, ele começa no meu head e ele termina no meu null. Né? Começa aqui no head, porque eu inicializei isso aqui com head, e ele termina no null que está aqui. Só que, lembram-se, assim como o i no laço for, eu tenho que incrementar, como é que eu vou incrementando esse anterior para que ele vá passando de posição em posição, né, de elemento a elemento dentro do meu laço? Como é que eu vou criar essa lógica? Aqui está. Dizendo que o meu anterior, ele vai recebendo o meu elemento que está na próxima posição, no meu next. Então, o anterior recebe o elemento da próxima posição. Como isso aí é um objeto, né? É o node, é o meu nó,
Então eu vou verificando sempre, esse objeto é nulo ou ele tem algo dentro? Esse objeto é nulo, porque eu só vou ter o último campo nulo. Isso também é uma das vantagens de se trabalhar com a lista encadeada. Ela não nos deixa buracos, gente. Se eu removo esse elemento, né, se eu quero remover esse elemento que está aqui anterior vai apontar para o próximo e esse elemento já não existe mais, né? Então veja que ela nunca vai ter buracos, porque eu só crio um tamanho maior para minha lista quando eu tenho que inserir um elemento. Então lista encadeada é uma coisa extremamente dinâmica. Nunca tu vai ter mais de um nulo. Tu vai ter o único nulo, que é exatamente o meu nulo do final, da última posição, né, do meu final da minha lista. Então eu mando ele percorrer, né, até eu chegar no final da minha lista, que é o meu null. E quando ele vai percorrendo, né, veja que meu número de elementos ele começou em 0. Quando ele vai percorrendo, ele já vai incrementando esse meu contador, né? E ao final daqui, quanto o meu contador vai ter? Bom, se eu estou na dúvida, uma dica que eu dou para vocês, eu não sei o quanto esse elemento vai ter de valor, ou o que ele vai ter de valor. O que eu faço é um system out print, né? Então eu digo exatamente num elementos, né, 2 pontos, e chamo, né? Então façam isso também, além de vocês poderem debugar o código. Uma dica que eu sempre dou é: vão pedindo para o sistema escrever na tela. Poxa, eu não sei o que vai dar de resultado aqui, vou imprimir na tela. Vejam que ao mandar imprimir na tela, o que eu obtive aqui? Opa, meu número de elementos é 6. Então eu sei que está saindo 6 ali desse meu contador. E a partir daí eu já sei, bom, então eu tenho que trabalhar com esses 6 agora na minha próxima lógica, né? Agora eu sei como é que eu vou usar esses 6, né? E como é que eu vou usar? Exatamente isso. Se o meu index for maior que 6, por quê? Porque exatamente é o que eu digo aqui, eu tenho posição só até 6. Se for maior, já não existe essa posição. Se for menor que 0, né? E vejam que eu utilizei o ou. Por quê? Porque eu só preciso testar um. Ou se não tiver nesses dois extremos de ser maior ou então de ser menor que 0, bom, então daí é uma posição válida e está dentro. E aqui eu utilizei, né, já um tratamento de erro, que ele automaticamente imprime uma mensagem, né? Um argument exception. Então vejam, se eu, por exemplo, colocar aqui -1, além dele quebrar o meu sistema, porque eu dei aqui, porque o exception faz isso, eu dei um toRound, né? toRound new. Além dele dar a mensagem, ele quebra o sistema e já me demonstra em que linha, em que ponto que eu estou errado. Além de exibir uma mensagem para o meu usuário. Então vejam só, testando esse tratamento de erro, né? Ó, ele imprime exatamente posição não existe e diz exatamente em que linhas, né, está ocorrendo o erro, né, que fez que a posição não existisse. Fiz o teste com menos de 0. Vamos fazer com maior do que a minha posição, 8. 8 não tem de posição também. Então ponho para rodar a mesma situação, né, ele cai lá na posição não existe. E o que isso pode, vou botar de novo 2 aqui, tanto faz.
E o que então, a partir desse ponto onde está parado o meu cursor, a linha 30, o que esse ponto para baixo pode me dizer? Bom, o que esse ponto me diz é uma informação muito importante, que o meu índice é válido. Então, a partir daqui, eu vou trabalhar a minha lógica sabendo que o índice que eu recebi e que o valor que eu recebi, que essas informações já foram conferidas. Porque o meu sistema ele já verificou através dessas linhas essa informação que eu estou recebendo via parâmetro. Então eu sei que a partir daí a informação é válida. O meu índice é válido. Então o que eu vou fazer primeiro? Bom, eu fiz os 2 primeiros hífens facilitando a minha vida. Se a pessoa quer inserir no início ou quer inserir no fim, eu já tenho o método append e eu já tenho o método insertBegin, que eu acabei de explicar no início dessa videoaula. Então, o que eu vou fazer? Eu vou exatamente implementar esses 2 métodos que eu já tenho pronto, que na verdade, gente, eu só vou fazer uma conferência. O meu index é igual a 0. Se ele é igual a 0, o que a pessoa quer fazer é inserir aqui. Ela quer inserir na minha primeira posição do meu... ela quer inserir na minha primeira posição, né? Ele quer inserir um elemento novo na primeira posição da minha lista encadeada. Então, vamos trabalhar isso. É igual, o que eu vou fazer? Vou passar o valor, né? Porque eu não preciso passar o índice. Passo o valor que eu estou recebendo para o insertBegin. E aqui o que eu fiz foi exatamente aquele sistema de remove, né, gente? Ele vai retornar um head, né? Ou seja, ele vai retornar o meu node, né? E o que eu fiz exatamente foi pega o valor da próxima posição, porque o que acontece? Se eu comentar isso aqui, olha só como é que fica. E se eu colocar aqui para ele inserir na posição 0 esse 33, veja o que o meu código faz. O que a minha lista encadeada acontece com ela. Mesmo 33. Vamos esperar ele compilar aqui, rodar. Beleza. Vejam, eu pedi para colocar o 33 na posição 0. Vocês viram que o resto é a mesma lista que eu tenho ali em cima? Só que esse aqui ele estava na posição 0, 1. O 2, né, o 3, vejam que continua e, opa, aumentou uma posição. Percebem que aumentou uma posição? Esse valor na posição e tudo mais é algo que eu fiz no print, né? Eu modifiquei lá o print, né? Onde eu criei uma variável auxiliar da posição e ela só vai incrementando, né, a cada escrita, né? Quando ele roda lá, ele vai incrementando. Então começa na posição 0, incrementa 1, né? Vai trazendo o próximo, enfim, né? Só para eu me basear aqui exatamente para trabalhar essa questão dos index. Mas vejam que o que ele faz é exatamente, ele jogou para o next, ele jogou para a próxima posição o que estava em 0. Então o que eu fiz aqui foi exatamente o que, gente? Nesse método remove. Pega, né? Pega o meu primeiro, né? Porque aqui vai retornar exatamente o meu primeiro elemento, a minha head, né? Vai retornar o meu primeiro elemento que está aqui, né? Por quê? Porque eu estou dizendo, só para vocês entenderem, não ficarem com a dúvida achando, não, mas para aí, não vai retornar a head? Sim, retorna a head.
que eu economizei variáveis, na verdade, mas a head, ela é o que? Ela retorna a head, mas ela retorna a head depois que eu já fiz a referência para o novo. Então aqui tem que tomar um pouco de cuidado na interpretação. Retorna a head, sim, mas retorna a head depois que ela já foi associado como sendo o meu novo elemento. Então, na verdade, eu chamei de head, mas o que ela está retornando aqui é um novo elemento que está nessa primeira posição. Então, ela está retornando a primeira posição, o elemento de primeira posição. E o que eu fiz então aqui, já que está retornando o elemento de da primeira posição, né? Que é exatamente o que eu quero. O que eu fiz aqui no método remove, vejam, porque o meu 1 ele está exatamente no que equivaleria à minha segunda posição, né? Vamos desenhar isso aqui para ficar mais claro. Fazer dessa cor. Eu tenho então aqui o meu 33, né, que agora assumiu a minha primeira posição, que é a posição 0, né, e aqui eu vou colocar a posição até em vermelho para destacar. Posição 0, posição 1, posição 2, enfim, não interessa o resto, porque a gente só está trabalhando com o início, né? Depois eu tenho aqui o meu 1, que antes o 1 estava na posição 0, mas vejam, né, como mostra aqui, ó, vejam que agora o 1 está na posição 1, exatamente como eu estou desenhando, né? Então, o 1 que antes estava nessa posição 0, ele pula e ocupa a posição 1. E ele acaba mexendo com todos os elementos, acaba pulando uma posição. Veja que o 25, que antes estava na 6, está na 7. O 38 agora passa a estar na 6, né? Então ele mexe, e tanto que se cria uma posição a mais que não tinha inicialmente. Então, ok. O que acontece, gente? Se eu quero, né? E aqui eu tenho, na posição 2 eu tenho 2, né? Se eu não estou enganado, deixa eu conferir aqui, na posição 2 eu tenho 2. E assim por diante. Já está bom essa representação, porque o que me interessa é o início. Então veja, se eu não quero... Não, mas eu queria exatamente que o 1 que tivesse aqui, ele fosse apagado, né? Vamos supor que essa é a minha ideia, né, do meu programa. Eu quero que esse 1 seja apagado, e eu quero exatamente que seja, a minha lista seja o 33, o 2... e os outros elementos sucessivamente, né? Então eu quero exatamente, de certa forma, sobrescrever o meu 1. Como é que eu faço para sobrescrever esse 1? Bom, o 1, gente, ele não é exatamente o valor do meu próximo elemento, do meu next, né? E lembrem-se que para trabalhar com lista encadeada, eu sempre tenho que olhar e tenho que trabalhar com os apontadores. Então, o meu 1, ele não é o valor do meu next elemento, por assim dizer. O meu next elemento, ficou ótimo. Por assim dizer, o meu próximo elemento, né, do meu next, sim. Ele é o valor, ele é o get valor do meu próximo elemento, baseado no 33. Então, o que eu fiz aqui foi exatamente isso, né? Parece bastante confuso, né, gente? Mas o que eu fiz aqui foi exatamente isso. Eu determinei, deixa
Deixa eu ver aqui onde é que está. Bem por aqui. Nesse método remove, o que que vai acontecer? Ele vai receber o elemento novo, ou seja, aqui ele vai ter o 33, né, gente? Vou até colocar aqui. Ele vai dar um erro, mas eu vou colocar entre colchetes assim só para vocês entenderem. É o 33 que vai estar aqui, então. 33 vai ser o que vai retornar esse método aqui, né? O método do método do insert begin vai retornar o 33 nessa minha head, porque a minha head agora é o novo. E retornando o 33, né, que está na minha posição 0, né, o 33 que está na posição 0, o que que eu vou dizer para ele? Pega o meu next elemento. Então, quem é o meu próximo elemento? O meu próximo elemento é este aqui, é o da posição 1, e me traz o valor deste próximo elemento. Ah, mas eu estou em dúvida, funciona isso? É possível que isso aí funcione? Bom, se eu estou na dúvida que isso aí vai funcionar ou não, volto a dizer para vocês, imprime o que isso aí vai retornar. Imprime o que vai dar dessa sentença aqui. E daí eu vou descobrir. Porque eu sei que isso aqui tem que me imprimir na tela 1. Né? Então eu vou dizer exatamente. Elemento a ser excluído da primeira posição, certo? Dou aqui uma concatenação. Então, se ele me imprimir 1 nisso aí, vai dar certo, né? Porque ele vai buscar exatamente o método remove, e aí vocês devem se lembrar da aula que o método remove ele busca para remover, né? Ele busca para remover o conteúdo que está dentro dos meus elementos. Então, no momento que eu for passar 1, ele vai buscar exatamente o conteúdo que está no elemento, né? E não exatamente o meu índice, né? Porque o método remove ele não busca por índice, né? Nós não trabalhamos índice, apesar de eu ter feito esse método, ele não vai excluir pelo índice aqui, e sim ele vai excluir pelo conteúdo que é o meu 1, no meu primeiro elemento, certo? Claro, isso aqui é um problema, esse método remove, né? Nós ainda vamos ter que implementar ele de uma forma melhor nas aulas. Por quê? Porque se eu tiver outro elemento aqui com 1 também, né? Ou seja, elementos duplicados dentro da minha lista encadeada, ele vai lá e vai excluir apenas o primeiro que ele encontrar, né? Então ele desconsidera esse segundo elemento pela forma com que foi implementado o método remove. Então ainda isso aí é uma situação de problema para resolver. Mas o método remove ele apaga esse aqui, e o que ele faz é exatamente, né, passar a referência. Então, ou seja, agora eu vou ter o 33 e vou ter aqui apontando, né, na segunda posição eu tinha, vocês devem se lembrar, o 2, né? Vou botar aqui em verde. Né? Então ele vai apontar aqui para o 2. E daí vai ser exatamente 33, 2 e os outros elementos que eu tinha na lista. Esse 1, o método remove vai se encaminhar dele perfeitamente.
Só que o método remove ele só aceita os conteúdos, os valores, né, para eu passar para ele. Então vamos ver, porque o valor que eu quero exatamente que seja excluído é o valor 1 que estava aqui, que agora eu quero substituir por 33. Eu quero que seja sobrescrito, eu não quero que esse 1 apareça. Então, né, vamos ver exatamente primeiro se esse sysoutPrint vai imprimir o 1, porque daí eu posso passar isso como parâmetro para o método remove, que ele vai achar esse valor. Então vamos ver se está acontecendo o que tem que acontecer, né, o que é o certo. Então vou olhar lá, ó, elemento a ser excluído na primeira posição, ó, é um problema, ele está passando o 33. Ah, sim, desculpe. É que eu acabei deixando aqui duas vezes o método begin. O método begin eu já estou chamando ele aqui. Então, ou eu chamo ele... Então, se eu for usar o remove, eu não preciso dele aqui. Esqueci de comentar essa linha. Porque ele já está sendo chamado. Eu vou executar ele só uma vez. Aí ele está dando esse erro e mostrar o 33 ao invés do 1, porque eu estou executando duas vezes o método. Está duplicado. Certo? Então vamos novamente. Agora ele vai mostrar o 1. Só esperar ele fazer. Ó, posição ficou meio grudado, mas é o 1 aqui. Deixa eu dar um espacinho aqui. Então, ele está trazendo 1, né? Ele executa, né? Nisso aqui ele está executando o meu método begin e está trazendo 1, né? Aqui, ó, o 1, bem certinho. E está trazendo 1, que é o que eu quero tirar fora, que eu quero dar continuidade aqui, né? Eu quero que do 33, o 33 fique aqui e depois siga o resto da minha lista como estava. Eu quero sobrescrever. Então eu consigo passar o 1 para o método remove. Por quê? Porque aquela minha declaração, esse meu formato está funcionando, né? Ele consegue acessar o valor do meu próximo elemento, que no caso é o 1, né? O meu próximo elemento aqui, ó, do meu 33, né, que está no início, o próximo é 1. Então, veja, eu consigo trabalhar sempre com a lógica do próximo, sempre com a lógica do que está apontando. Então, eu não preciso do anterior, eu preciso exatamente percorrer e parar numa determinada posição aonde o que eu quero afetar é o próximo. Então, eu pego exatamente o anterior a ele para trabalhar. Então, perfeito, está retornando 1, eu só troco esse sysoutPrint pelo método remove, né? Opa, que eu não escrevi certo, eu acho. Vamos ver. Remove. Ah, sim. É que ele está aqui com essa parte de aspas, né, que eu estava imprimindo. Isso aqui ele não aceita porque é string. Pronto, agora sim. Passo então aquilo ali, que vai dar o 1, na verdade, para o remove. E daí o remove vai procurar o 1, né? E vai então removê-lo, ficando na primeira posição apenas, né, o meu 33 que eu estou passando aqui. Fazendo então para rodar. Vejam, o 33 ficou na minha primeira posição, onde estava o 1, e o resto da minha lista continuou. Eu tenho 2, eu tenho 13, eu tenho 60, eu tenho 23, eu tenho 38, eu tenho 25. Então sobrescreveu. Daí depende, né, se vocês querem sobrescrever ou se vocês querem
apenas, né, copiar para baixo, né, os outros elementos. Daí desmarca aqui e põe o comentário aqui. Enfim, eu acho válido deixar os dois moldes, né, porque é uma forma de pensar bem interessante, né, dá para entender legal a lista encadeada, então deixo os dois. Depois aqui, a situação que eu quero inserir no última posição, lá no final. Bom, a última posição, gente, eu já imprimi para vocês o num de elementos e vejam, não é coincidência que meu acumulador e o número de elementos deu exatamente 6, porque essa é a última posição. Então tudo que eu tenho que fazer nesse if é exatamente dizer: se o meu index ele é igual ao número de elementos, então quem é que eu vou chamar? O append, né? Dessa forma eu vou chamar o append. Só que eu tive que criar um método remove para o último separado, né? O meu removeEnd que eu chamei de forma separada. Por quê? Porque como eu só posso apontar para o próximo, né, gente? Onde está o método removeEnd? Aqui. Como eu posso somente apontar para o próximo, é complicado um pouco aqui no final. Porque o que acontece aqui no final? O próximo do último elemento é o nulo. E o que eu preciso exatamente para excluir esse último elemento, né, que ele vai ficar duplicado, é exatamente um elemento anterior. Né? Então vejam que na verdade eu preciso voltar bem mais. E daí eu tive que fazer um método separado, aonde eu criei, né, um inteiro que eu chamei de auxiliar. Tive que criar um novo nó que eu chamei de removeEnd. E esse novo nó ele vai começar desde o início, porque eu tenho que percorrer toda a minha lista. Né? Eu não tenho como começar de um determinado ponto, eu tenho que percorrer toda ela. Então o que eu determinei aqui? Enquanto o meu removeEnd, né, o próximo for diferente de nulo, é aquela mesma sintaxe que eu usei aqui em cima, né, que a gente usa aqui em cima para percorrer todo. Então o nulo é o último, é o final. Então enquanto eu não cheguei no final, né, for diferente do final, fica rodando esse while. E eu criei uma condição exatamente o quê? Que o meu next do meu removeEnd, né, ele vai passar e vai pegar o valor de cada uma dessas posições. Quando o valor do próximo for igual ao valor, né, que eu estou passando no removeEnd, e o valor que eu estou passando no removeEnd, ele é exatamente o valor que eu estou recebendo lá para colocar na última posição. Então, quando ele for igual, o meu auxiliar vai ficar com esse valor, né? Ele vai pegar esse valor para o meu auxiliar. E eu vou dizer que o removeEnd vai recebendo o próximo. Aqui é a mesma lógica também que eu usei aqui, certo? E eu vou dizer que o remove vai receber o meu auxiliar. Por que, gente? O que acontece? Vejam, se eu não usar o método removeEnd, se eu não quero remover e quero que ele simplesmente se adapte, e eu vou colocar aqui na sexta posição o meu 33. Veja o que acontece. O que acontece aqui é que exatamente ele jogou o meu 33 para uma posição depois da minha última posição. Né? Então a minha última posição era, né, a sexta. Na verdade ele não está colocando, né, bem na sexta posição.
né? Veja que ele está colocando na depois das... Bem, então aqui ele vai imprimir o 25, né, na sexta posição. E aí que tá, só que eu preciso que esse 33 é que venha para cá, né? Daí parece algo que não condiz com o que nós sabemos de lista encadeada. Porque a lista encadeada, ela só me faz referência, né? Eu só posso mexer e trabalhar com ela para frente, para a próxima posição. E agora eu preciso pegar algo anterior. Eu estou com o meu 33 aqui e eu preciso pegar a posição anterior e excluir. Só que eu posso criar uma lógica exatamente em que eu trabalhe novamente o next, porque eu sei quem é que tem que estar aqui o próximo desse elemento. Eu sei que o elemento na última posição, né, o próximo valor é 33. Eu posso não conhecer muito bem, mas eu conheço a posição e eu conheço o valor que está nela. Então, a partir disso, eu tenho como trabalhar sim uma lógica, né, para exatamente excluir este elemento aqui. E como é que eu fiz isso? Pegando aqui, né, voltando lá no meu método do removeEnd, o que eu fiz foi exatamente... Não, esse é o método remove. Aqui. O que eu fiz foi exatamente, se o próximo valor, né, da minha posição ela for igual ao valor, então eu vou pegar o valor da posição que eu estou atual, né? Então isso aqui, né, só para vocês terem uma ideia, deixa eu ver aqui para imprimir para vocês visualizarem isso aqui. Eu imprimindo, eu vou imprimir os dois. Eu vou imprimir a auxiliar, que vai ter a posição, vai ter o valor atual, né, da posição que eu estou, e eu vou imprimir também aqui esse remove.next. Eu vou imprimir aqui na... É que se eu colocar aqui embaixo, ele vai pegar exatamente até o final. E eu quero que ele pegue esse aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar ele numa variável que eu vou chamar de auxiliar 1. Ok? Então vai ter auxiliar e vai ter auxiliar 1. E nessa auxiliar 1, eu vou guardar exatamente o remove, este carinha aqui, que vocês vão ver exatamente que ele vai dar, um vai dar 33, né? Não sei por que ele não está reconhecendo aqui, mas enfim, coloco separado, não tem problema. Então aqui vai ser o valor da posição atual, né? E eu vou pegar aqui o auxiliar 1, que é o valor da próxima posição. Certo?
Então, o valor da próxima posição e o valor da minha posição atual. Certo? Deixa eu só ver se eu não deixei comentado aqui o remove end. Eu tenho que tirar ele do comentário, senão ele não vai para lá, né? Então vamos trabalhar isso aí agora. Ok. Vejam. Ele colocou exatamente a posição atual, né? Enfim, provavelmente eu deixei isso dentro do while e daí ele ficou repetindo. Mas o que me interessa é aqui a última repetição dele, né? Desconsiderem essas outras repetições aqui. Eu acabei, em vez de botar fora do laço, botei dentro. Por quê? Vejam, a posição atual, né, que ele vai pegar exatamente aqui, é a 25. Né? Então ele vai parar aqui exatamente na 25, que antes era a minha última posição. Só que agora, no meu novo... Nossa, ele fez algo muito estranho aqui. Não, ele não fez algo estranho, porque na verdade ele removeu e colocou o 33 no lugar do 25. Pois é, mas eu queria imprimir também o outro para poder mostrar para vocês. Vou fazer o seguinte. Eu vou copiar essa informação, certo? Eu vou copiar essa informação, vou colocar ela no System Autoprint aqui na minha principal. Assim mesmo. E agora eu vou tirar o método remove, porque eu quero exatamente que vocês vejam, né? Pronto. Então olha só, agora sim. Então ele pega a posição atual que eu estou, é a 25, certo? Como a gente já viu lá. E a próxima posição é a 33. Então, exatamente jogando com essa ideia do próximo, 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 o que eu digo aqui então, quando eu faço, né? Quando eu peço exatamente, eu estou dizendo aqui que ele pegue a próxima posição, que é o 33, né? Que é isso aqui que eu estou jogando no auxiliar 1. Né? Tá dentro do while aqui, ó. Por isso que ela está repetindo várias vezes. Na verdade eu tinha que ter colocado por aqui. Mas tudo bem. O que eu estou dizendo aqui, ó? Auxiliar 1. Deu os 33. Então eu estou dizendo... Se o meu próximo valor for igual a 33, né? Então eu jogo exatamente com a ideia do próximo. Eu percorro todo o meu vetor procurando exatamente o que? Eu estou procurando esse cara aqui na sexta posição. Procurando o meu 25, né? Então eu estou procurando aqui essa posição que é anterior à minha última posição. Né? Então eu vou dizer, procura, né, vai atrás do que o que tiver o próximo como sendo o valor que eu vou colocar na última posição, porque eu já sei que esse valor é o que vai estar na última. Então eu faço essa busca pelo conteúdo, né, gente? Porque quando se trabalha com lista encadeada, a gente só pode buscar pelo conteúdo. Então eu estou fazendo, né, nesse meu if a busca pelo conteúdo. Achei o conteúdo.
certo? E aqui agora eu vou tirar essas coisas aqui. Eu coloquei só para ilustrar para vocês a ideia. Achei o conteúdo, então. Certo? Achei o conteúdo. Perfeito. Se eu achei o conteúdo, eu vou dizer joga, né, o valor que está nessa posição que eu estou trabalhando. Só que a posição que eu estou trabalhando e o valor que tem nela é essa aqui, onde a próxima é o 33. Então qual é o valor que eu tenho aqui? 25. Né? E isso é que eu vou jogar na variável auxiliar. Então é isso que está acontecendo. Eu pego o valor da posição atual, sabendo que ela é anterior à minha última posição. E como é que eu faço isso para saber? Eu me baseio, porque eu estou querendo inserir na primeira posição. Então automaticamente esse meu valor ele é o da última posição. Claro que o primeiro eu insiro, por isso que eu chamo primeiro aqui o método append, e depois que eu já inseri, daí sim, eu já tenho na verdade esse valor lá como última posição. O que eu estou querendo fazer é remover aquele valor 25 que antes estava como última posição, para que ele não fique na sexta como está ocorrendo aqui, e sim para que fique o 33 na sexta. Aí eu estou sobrescrevendo a última posição. Ok? Então, joguei lá para mim auxiliar, né, o meu valor, que no caso é o 25, e vou dizer que o meu remove end, né, não, aqui ele só está utilizando para ir para o while, né, é a mesma história do anterior. Depois eu invoco exatamente o remove, né, o mesmo método remove que eu utilizo toda hora para remover, com a mesma lógica e tudo mais, passando o valor. Qual o valor que eu quero remover, que eu quero que ele busque? O que está na auxiliar. Qual o valor que está lá na auxiliar? O meu valor 25. Então, perfeito, eu corro todo o meu laço atrás do 25. E qual a característica que eu sei para poder achar esse 25, para poder armazenar na minha auxiliar? Eu sei exatamente que ele é o valor que vai estar anterior do valor que eu inseri na última posição. Então, se eu sei o valor que eu inseri na última posição, eu só preciso procurar o anterior, que tem como next, né? Como next valor, ó, como next valor, que ele tem o próximo next valor, sendo o valor que eu inseri na última posição. Então, por isso, se eu tiro aqui o comentário, né, com isso aqui comentário, ele só faz o append e ele inseriu aqui o 33 na última posição, que agora passa a ser 7. Mas não, eu quero na sexta posição e quero que sobrescreva. Então eu habilitei o remove, né, tirando ele do comentário, e agora, como eu já tinha mostrado antes, vejam que na sexta posição eu não tenho mais o 25 e eu nem tenho mais o 25 na minha tabela, porque agora eu tenho o 33, né, na sexta posição. Então consegui fazer essa sobreposição, sempre utilizando a lógica do próximo. Então eu sempre tenho que olhar se eu quero trabalhar esse aqui, quem é o anterior a ele. Por quê? Porque esse aqui que eu quero trabalhar, eu trabalho toda a lógica desse aqui focado nele, sempre através dos meus apontadores. Então eu quero pegar esse cara aqui, eu tenho que olhar exatamente para esse aqui. Eu quero pegar esse aqui, eu tenho que olhar para esse aqui, né? Então eu sempre tenho que olhar para os anteriores do que eu quero trabalhar, né? Essa é a lógica do apontador. Bom, e se eu quero pegar qualquer outra posição no meio?
Eu não quero a posição 0 e eu não quero a posição 6. Eu quero, por exemplo, a posição 3 para inserir. Como é que eu vou fazer? Bom, daí simplesmente eu inicializo de novo o anterior como sendo head, né? Estou aqui no insert all position. Por quê? Porque quando eu percorri aqui para determinar o meu número de elementos, o meu anterior ele ficou valendo a última posição do meu next. Então veja que ele percorreu e parou aqui no final. Eu tenho que novamente trazer ele para o meu head. Trazer ele para o início. Por quê? Porque eu vou percorrer de novo, né? Só que eu não preciso percorrer toda a minha lista. O que eu fiz aqui? Eu começo a percorrer, eu fiz um for em 0 e vou até o meu index menos 1. Por que eu fiz index menos 1? Porque o 0 ele já conta como uma posição, lembra-se? Então, se eu determinei 3, né? Se eu determinei 3 aqui, o que ele vai fazer na verdade? Ele começa em 0 e vai até 3 menos 1, 2. Então 0, né, 1, 2 e até menor que 3. Então ele vai pegar, vejam, eu quero 3, mas ele vai parar no 2. Sim, por quê? Porque o 3 é o next do 2. Então lembram-se, eu sempre tenho que pegar a posição anterior a que eu quero trabalhar. Eu sempre trabalho com a anterior visando a próxima. Então por isso que aqui é index menos 1. Porque exatamente ele vai ver quando i for menor que 2. Né? Menor que 2. Então ele sempre vai exatamente pegar posições anteriores. E na verdade ele não pega nem o 2, ele pega antes ainda, ele pega o 1. Ele vai rodar aqui o 0, vai rodar o 1 e quando for o 2 ele sai do laço for. Por que eu tenho que pegar antes ainda? Porque lembram-se, quando eu faço inserção no meio, eu tenho que passar a referência para esse, né? Eu até deixei aqui aberto. Eu tenho que passar a referência do novo para a continuação da minha lista e desse anterior para esse novo, né? Então eu tenho que trabalhar na verdade com o anterior e com o próximo, mas sempre tendo só como referência o próximo, né? Então é mais complicado de colocar no meio da lista. E ele vai pegar exatamente isso, né? O que eu fiz então? Eu chamei novamente o remove para remover da posição, né? Para remover passando exatamente a posição, e eu determinei que o novo vai setar, né, o que está no anterior, ou seja, o novo ele tem que ter como próximo o anterior. E o anterior ele tem que ter como próximo o novo. Como assim o anterior? O que eu estou fazendo aqui é exatamente definindo esses ponteiros. O novo tem que ter o anterior, que na verdade é um next, que está aqui, né? Aqui eu estou percorrendo toda a minha lista. E eu estou dizendo que o anterior tem que ter o novo, né, como sendo, tem que ter um novo como sendo o seu próximo. E depois eu determino que o anterior é agora o meu novo, né? Por quê? Porque o novo agora ele entra dentro, né, da minha listagem. Aqui a gente chama de anterior, mas eu poderia chamar de listagem. Isso aqui ele está percorrendo toda a minha lista. Então o que eu determino é que o novo ele vai apontar para o próximo, né? Então, ou seja, o novo vai apontar para o próximo, ok, é a primeira coisa que eu faço. E eu determino que o anterior aponta para o novo. E aí sim o nome, né,
muito melhor de se usar exatamente isso. O anterior aponta para o novo. Só que aqui o novo está apontando, aqui seria o próximo, tecnicamente, que é o meu next. Né? E eu determino que o anterior agora é o novo. Sim, né? Porque o que eu tinha antes agora é o novo que foi inserido aí. E usando a ideia do remove, se eu fizer, né, aqui, vejam que ele vai remover o que está na posição 3, que é o meu 60, e vai colocar o 33. Posição 3, agora é o 33, antes era o 60. Né? Foi feita a inserção no meio. Se eu não colocar o remove, né, e colocar para rodar, veja que eu tenho 33 na posição e depois continuo o resto da tabela. E aqui está o 60. Né? Então ele inseriu entre esses dois elementos aqui. Entre o meu 3 e o meu 60 ele inseriu 33. Certo? Porque né, e eu simplesmente utilizo a ideia dos ponteiros. Né? O meu próximo vai ser o meu elemento, né, o meu objeto. Vejam, tudo isso aí eu estou trabalhando, na verdade, a todo momento com objetos de Node. Né, de Node aqui, não de Nude. Objetos de Node. Então eu estou trabalhando a todo instante com objetos dessa minha classe nó. Né? Então a todo instante o meu próximo nó, né, o meu nó anterior, e assim eu vou trabalhando. Mas sempre com a ideia exatamente, né, do próximo. E eu só mudo aqui os ponteiros. Né? Eu só mudo aqui os ponteiros. Vejam, por que eu uso esse remove aqui? O que ele está trazendo aqui? É interessante. Vamos fazer um systemoutprint novamente para ver o que está trazendo aqui, o que vem de valor nessa situação. Vejam que o que ele está trazendo aqui de valor nessa situação é o meu 60, que é o que ele vai pesquisar para... Por quê? Porque ele vai pegar exatamente a posição que eu estou, né, que foi inserida lá, que é o 33, que já ocorreu a inserção, e qual é o meu próximo. Né? Por isso que eu coloquei aqui, né, anterior.next, né, ou seja, o próximo me traga o valor. O próximo, né, veja que ele sempre, a lista ela tem essa característica que ela sempre joga os meus elementos para baixo da minha lista. Né? Vocês já notaram isso? Porque eu sempre aumento 7, eu não aumento para cima, ela não cresce para cima, ela cresce sempre para baixo. Então, por que ela cresce para baixo? Exatamente para que você possa utilizar o next para achar os outros elementos que você mexeu. Né? Então, no momento que ela põe para baixo, o 60 vira o next do 33. E no momento que o 60 virou o next do 33, eu tenho como excluí-lo sim. Né? Passando exatamente ele para o método remove, com a ideia exatamente que eu parei, né, eu estou indo até o meu index -1. Então eu parei exatamente aonde? Eu parei aqui. Eu parei no meu 33. Né, e o próximo vem ser exatamente o meu 60. Certo? E na verdade aqui... eu estou na verdade até excluindo antes, né? Porque o meu index -1 dá 2, né? Aqui, então ele está fazendo exatamente o próximo do índice 2, é o 360. Ele já exclui aqui primeiro para depois fazer inclusão, né? No meu método remove.
Então, perante que aqui está trazendo certo o que eu quero remover, eu só coloco isso dentro do método remove e agora ele sobrescreve tranquilamente, né? Tá lá o meu 33 na posição 3, né? Como eu determinei. Primeiro é a posição e segundo o valor. Certo, pessoal? Então deem uma olhada, né? Eu vou estar disponibilizando aí nos comentários, né, deste vídeo. Eu vou estar disponibilizando o link para esse código, mas ele está totalmente funcional, né, dentro dessa ideia. Ainda não tem, né, o funcionamento da parte, como eu disse, se eu tenho dois elementos, né, de mesmo valor, ou seja, dois uns, dois números 2, ou enfim, qualquer valor inteiro duplicado, o remove já não funciona muito bem, né? Porque o remove ele vai pegar a primeira incidência que ele encontrar. Mas tirando isso, né? E aí eu deixo para vocês implementar essa parte. Certo, pessoal? Então, bom descanso aí. Deem uma lida com calma, deem uma estudada com calma nisso. É muito interessante. Ajuda a compreender bastante sobre orientação a objeto, porque você tem bastante referências, né, a todo instante, né? Então procurem exatamente dar uma estudada aí legal nisso, certo? E assistam com calma a videoaula, voltem para poder pegar a matéria.